Quem aqui estava ansioso por esse momento, esse encontro de quinta-feira? Levanta a mão. Ei, pastor Edmilson, arrumar espaço na tua agenda, que nós vamos ter que tratar a ansiedade de uma galera aqui. Ô povo ansioso. E eu confesso para vocês, gente, que eu fiquei bastante ansioso quando o pastor Edmilson me deu o desafio dessa ministração. E o tema dessa ministração é neutralizando a ansiedade. E para um camarada que é ansioso por natureza, é um baita de um desafio vir falar sobre esse tema. E ao mesmo tempo que isso é curioso, é extremamente triste, porque a OMS afirma que hoje 8% da população mundial apresenta algum traço de ansiedade. E no Brasil, aproximadamente 19 milhões de pessoas apresentam um quadro clínico patológico de ansiedade. Para ter uma noção, Curitiba tem 2 milhões e poucas de pessoas. Grande Curitiba, com região metropolitana, 3 milhões. Para e pensa. Esse é o número de pessoas ansiosas. E não são ansiosas para estar no culto, porque essa ansiedade é positiva. Ela é boa, ela é gostosa. E alguns sintomas dessa ansiedade patológica são os TOCs, os transtornos obsessivos compulsivos, cada vez mais comuns na nossa sociedade. Estresse pós-traumático, as crises de pânico, as fobias exageradas. E tudo isso tem tomado conta da nossa sociedade. E um dado que é extremamente preocupante em relação a isso, outro dado, é a quantidade de crianças cada vez mais jovens se tornando ansiosas. E nós vemos que muito disso é por causa de uma falta de controle nosso enquanto pais. Esse bombardeio midiático que a nossa sociedade tem sofrendo através dos youtubers, dos tiktokers, que apresentam uma aparência quase que perfeita para os nossos pequenos, tem confundido eles. E na sua imaturidade, na sua inocência de crianças, tentando se comparar com aquilo que é artificial, eles se frustram. E se tornam crianças ansiosas, porque eles não conseguem produzir aquilo que o TikToker, que o YouTuber produz. E ele não consegue ter tantos likes, tantas curtidas, alcançar tantos grupos como aqueles o fazem. E o negócio só vai complicando. Chega a juventude, mais um pouquinho de ansiedade. Mudança no corpo, mudança na voz, cara cheia de espinha. Necessidade de fazer parte de um grupo, uma tribo, muitas vezes não é aceito, ou não é aceito naquela que gostaria de fazer, aí se fecha. Uma série de dificuldades começam a aparecer, dificuldades não, obstáculos que fazem muito bem para o nosso amadurecimento, se nós dermos o devido valor para eles, as provas do Enem, os vestibulares, a escolha de uma carreira, mas tudo isso gera ansiedade se não for bem administrado. Ah, pastor, agora já estou adulto, estou safo da ansiedade. Sabe nada. Fase adulta. Caso ou não caso? Com quem caso? Quando caso? Não tem dinheiro para casar? Mas aquela moça que eu queria casar não me quer. Então não caso. Vai para a faculdade. Terminei a faculdade, estou com o diploma, não tem emprego. Então não caso. Porque sem emprego não dá para casar. Um se vira. Né? Levar a patroa para passar fome junto, não dá. E ansiedade. Beleza, casei. Oh, glória a Deus, achei a varoa. Preocupação em sustentar a família. Estabilidade financeira. Vamos ter filho ou não vamos ter filho? Tem filho. Sustento do filho. Educação do filho. Filho cresceu, acabou a preocupação. Acaba, pastor? Acaba nada. Graças a Deus o pastor tem filhos que estão no caminho do Senhor. Mas infelizmente algumas pessoas não têm essa experiência. E os filhos trazem alguma dor de cabeça sim. Ansiedade. Com quem que está? Está indo aonde? Que horas volta? Ansiedade. Mas aí chega a terceira idade, a boa idade, e seus problemas acabaram. Agora você vai repousar em berço esplêndido. Mentira. Ansiedade por causa da saúde, do convênio, medo da rejeição, medo da solidão, medo de deixar de ser produtivo.
Ou seja, a nossa rotina, a maneira como nós encaramos sociedade, ela nos impulsiona a viver 24 horas por dia de maneira ansiosa. E se nós não conseguirmos administrar isso, nós podemos sucumbir diante de problemas que no princípio eram pequenos, mas que com o passar do tempo, sem dar o devido tratamento, tomam conta da nossa vida. Ninguém começa a demonstrar traços de ansiedade quando já está no pico. Geralmente são sutis as mudanças, as preocupações que fazem a pessoa tomar algumas decisões e de repente ela não consegue mais sair daquilo. E ficou tão banal a questão da sociedade que você vai na farmácia, você compra ali um ansiolítico e teus problemas acabaram. Só que também é outra mentira. Porque isso pode até dar uma inibida no sintoma, mas a causa não é tratada. O que vai acontecer? Passou o efeito do remédio, você volta a ficar ansioso. Simples assim. Ou você vicia na química para ter essa falsa sensação de alívio, de relaxamento, ou você procura o tratamento adequado. E é sobre esse tema que nós vamos estar falando essa noite, só que sob uma perspectiva bíblica, que é isso que nos interessa. A nossa regra de fé e prática é a palavra. Então, sempre o nosso balizador para qualquer situação é a palavra de Deus. E é pautado na Bíblia que nós vamos conversar essa noite. O tema, como eu já mencionei, é neutralizando a ansiedade. E o texto, se você puder abrir, está em Filipenses 4, 6, 7. Um texto bem conhecido. Tenho certeza que algumas pessoas já têm até anotado em suas Bíblias. E eu queria ler com vocês. Filipenses 4, 6, 7. E a palavra de Deus diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse encontro, obrigado porque a tua presença é real em nosso meio. E eu clamo ao Senhor que a partir de agora a única voz audível seja a tua, que a nossa concentração seja naquilo que a tua palavra nos apresenta, que a partir desse momento qualquer ansiedade que estava tomando conta do nosso coração caia por terra, através do mover sobrenatural do teu Santo Espírito. Quanto a mim, peço, Pai, que de maneira nenhuma eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? O povo ansioso está muito quietinho aí, hein? Vamos lá, gente. Eu gostaria de percorrer o tema com os irmãos, falando sobre ansiedade, mas eu queria me apropriar de uma dinâmica muito comum entre os médicos. Causa, tratamento, cura. E o primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer as causas da ansiedade. E um dos fatores que gera muita ansiedade é a percepção equivocada de si mesmo. Geralmente oriunda de problemas de relacionamento. Às vezes algo que você ouviu na tua infância, você nunca vai ser ninguém. De certa forma você nutre esse pensamento e você, com medo do futuro, achando que isso possa se consolidar, vive ansioso. Você não será uma boa esposa, você não será um bom marido, você só me dá dor de cabeça, eu sabia que você ia ser igual ao teu pai. Comparativos que quebram a nossa identidade e nos faz viver ansiosos, para não ser quem disseram que seríamos, ou buscando ser alguém que nós idealizamos. Então isso é muito preocupante. Nesse caso a gente precisa descobrir na palavra de Deus quem realmente somos. E eu tenho alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente, para que se você até hoje ainda está achando que você é algo que você não é, você abra a tua mente e perceba quem você é aos olhos de Deus. Gênesis 1, 27 diz que você é obra de Deus. Salmo 139, 14 diz que você foi criado de maneira muito especial. Se aproprie dessa palavra. Não é do pastor Edu, é a palavra de Deus. 1 João 4,10 diz que você é amado pelo Senhor. Salmo 139 diz que você é conhecido por Deus. Jeremias 29, 11 diz que você é criado com um propósito. Então, se alguma coisa que você traz do teu passado
tem te deixado ansioso, eu quero te falar. Você não é o que te disseram, você é o que a palavra de Deus apresenta a teu respeito, amém? Amém? Você crê nisso? Um segundo fator que gera muita ansiedade nessa sociedade frenética que a gente vive é a preocupação com coisas materiais. Quantas pessoas sofrem desesperadamente por algo que muitas vezes nem precisam. Muitas vezes é para impressionar alguém. Já ouviu aquela história de comprar o que eu não preciso para agradar alguém que eu não conheço com dinheiro que eu não tenho? Isso é ansiedade. Fútil. Que pode até aparentar uma certa satisfação, mas que é vazia. Porque o novo deixa de ser novo a partir do momento que você adquire. Em 2 dias ele vai ser superficial para você. E se você não resolver a tua ansiedade em relação a algo material, você vai ficar de 24 horas por 48 ansioso. Uma treguinha, 2 dias de ansiedade. Um dia tranquilo, 2 dias de ansiedade. E a palavra de Deus diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Meus irmãos, quando nós falamos de bens materiais, acabamos de ouvir aqui a palavra do pastor Edmilson, Deus não tem problema nenhum em nos suprir. Não tem dificuldade nenhum em compartilhar tudo aquilo que Ele criou. Ele é o dono da prata e do ouro. Então por que viver achando que as coisas só vão acontecer se eu fizer algo? Não estou falando que devemos ser negligentes, né? Até porque a palavra diz, né? Aquele que não trabalha que nem coma. Mas nós precisamos entender que a fonte de tudo é o Senhor. E Ele sabe aquilo que nós precisamos. Que nós precisamos, não o que nós queremos. Porque às vezes a gente quer alguma coisa que não precisa. E o que era para ser bênção vira maldição. Tem um outro fator que esse toma conta daqueles que não professam a nossa fé, que é o foco nos problemas e não em Deus. A pessoa que não está alicerçada na palavra, firme na rocha, como diz o pastor Tunala, ela tem muita dificuldade quando passa por alguma dificuldade. Porque a visão dela é muito limitada. Ela não consegue enxergar além da circunstância, ela fica presa na enfermidade. Ela fica presa no desemprego, ela fica presa na crise de relacionamento, porque ela não tem experiências com Deus através da oração e da palavra. Então ela não consegue mensurar o tamanho do nosso Deus, se comparado ao problema, por causa da cosmovisão limitada. Se Davi focasse no tamanho do Golias, ele tinha levado uma surra. Mas Davizinho não estava focado na estatística, na circunstância, no tamanhão do Golias. Não, eu estou com Deus. Eu vou para o soco, esse grandão, eu vou capotar ele. Ele tinha experiências com o Senhor, ele já tinha passado por adversidades. Ele estava convicto da grandeza do Senhor. E ele sabia que para o Senhor bastava uma única pedra para derrubar aquele gigante. Mas só que esse tipo de pensamento só tem quem está alicerçado na palavra. Quando você lê a palavra e você conhece a natureza do Senhor, isso tira a tua ansiedade. Porque se eu creio em tudo aquilo que está escrito, eu não preciso ter medo nem da morte, como disse o ministro Rodrigo. Para que eu vou ficar ansioso? Se eu tenho intimidade com a palavra, eu tenho promessas para a minha vida que garante que mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. Então estou ansioso por quê? Eu não quero banalizar a dificuldade de alguns de maneira alguma. Mas eu creio na palavra. Eu fico com a palavra. E se a palavra diz isso para mim, eu fico com ela. E ao contrário, a gente vê o Pedrão. Eu me identifico muito com Pedro, já falei isso para vocês. Se ao invés de prestar atenção na água e no vento, ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele tinha andado mais alguns quilômetros sobre as águas. Mas ele permitiu que a circunstância o afundasse. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você conhece o Senhor? Você tem se relacionado com Deus?
Você tem lido a Bíblia? Ou ela é meramente uma decoração da casa de um bom crente? Porque não adianta nada ficar aberto sem ser lida. Você tem investido tempo de qualidade com o Senhor? Na solitude com o Senhor, na quietude com o Senhor. Mas não naquela oração, lista de supermercado. O Senhor faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, salva, cura, limpa, restaura, renova. Ele pode fazer tudo isso também. Mas Senhor, estou ansioso. Eu não sei o que fazer. Fala comigo. Porque eu sei quão grande é o meu Deus. Fala comigo. Me ajuda a confiar. Estou sendo engolida pela circunstância, mas eu confio no Senhor. Fala comigo. Essa é a oração que o Senhor quer ouvir dos nossos lábios. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu sei que o Senhor está de olho em tudo que está acontecendo. Eu sei que o Senhor é maior do que o câncer, do que o Covid, do que o desemprego, do que qualquer coisa. Mas como é que eu tenho essa percepção? Palavra, oração, intimidade, comunhão com o Senhor. Está fácil, gente. Está na mão de alguns, está no celular de outros. Depende de nós. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Não é uma porção dela, é toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de você? Amém? Tem cuidado? Amém? Fala mais alto, amém. Amém, glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. E não foi combinado, mas o Samuca hoje está aqui com a gente e eu tenho aprendido demais com o Samuel. Tenho acompanhado ele aí nessa luta contra essa enfermidade. E ele tem me ensinado muito, às vezes em silêncio. Porque eu vejo que nos momentos de ansiedade, Samuel não fica se vitimizando. Pobre de mim, porque eu nunca ouvi fazer isso. Sabe o que ele me manda de madrugada, às vezes, de manhã cedo? Olha o que eu estou lendo. Palavra. Pô, essa noite Jesus me acordou 3h30 da manhã para orar, cara. Fiquei orando até 4h30. Você está me entendendo que está na nossa mão a mudança de comportamento que a gente precisa ter para vencer a ansiedade? Eu posso me esconder, fazer de conta que eu sou uma vítima. Ou eu posso acreditar no Deus da palavra e falar, não vai ser em vão. Vai ser para a honra dele. E eu creio sim que ele pode curar o Covid, eu creio sim que ele pode curar o câncer, eu creio sim que ele pode fazer qualquer coisa porque ele é Deus. Não porque eu mereço, não, porque ele é Deus. Mas essa certeza só vai ter quem está assim com o Pai. Você só confia em quem você conhece. Você só confia em quem você conhece. Um desconhecido, você não vai dar credibilidade. Mas quem você conhece, quem você tem intimidade, você confia. Outro fator, gente, excesso de futuro. Eu conheço muita gente que o mês acabou de virar, eu trabalho com comércio, com vendas, né? Eu sou representante comercial, e está no dia 5, fala, meu Deus do céu, está tudo errado esse mês, não vai dar certo. Mas o mês acabou de começar. Tem mais 20 e tantos dias pela frente. Não, mas a crise, mas... Gente... É só peru que morre na véspera. Tem 20 e tantos dias para o Senhor agir, tem pessoas que não conseguem nem dormir. Mas aquela prova, pô, você estudou? Estudei. Se dedicou? Sim. Descansa. Mas e se não passar? Fazendo de volta. Mas e se não... Esse mais e se é do diabo. Mas e se não for minha... Mas e se não for, não foi. Vamos para cima. Se preparar, se dedicar, buscar. Mas não deixa isso te consumir. Não deixa. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Gente, o passado já passou, você não muda mais. O futuro talvez nem aconteça. Então, para que ficar gastando energia com algo que talvez nem venha
a se concretizar. A ansiedade, ela é inútil. Ela não diminui a dor. Ela não te traz certeza nenhuma. Muito pelo contrário. Ela suga as tuas energias. Ela suga as tuas energias. Segundo ponto, gente. Então vamos para o remédio. Já identificamos o problema. Vimos alguns fatores da ansiedade, algumas coisas que nos levam a ser ansiosos. Alguém se identificou com alguma aqui ou só eu? Tem mais gente? Que bom. Que bom, gente. Então, legal. Deus não está sugerindo algo para nós através da palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma. Tem uma ordem expressa aqui. É uma sinalização de fé. É uma sinalização de confiança. E Deus não está apenas dando uma ordem, mas também está oferecendo uma solução logo em seguida. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor. Então nós identificamos o problema da ansiedade e o Senhor agora vem com o remédio. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos ao Senhor. William Hendrickson diz que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração de Deus. Está ansioso? Fala com Deus. Está ansioso? Abre a palavra. A palavra ansiedade na língua grega é anisria. E ela significa estrangulamento. Angústia por sufocamento. Então, se a gente parafraseasse essa frase para a versão bíblica EA, Eduardo Arantes, teríamos a seguinte frase: para de ficar se estrangulando e vai falar com Deus. Simples assim. Para de ficar se boicotando e vai falar com o Pai que pode te ajudar. Abre a tua palavra. Mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Olha que legal. E a primeira palavra aqui usada para oração é um termo genérico para oração. E ela significa tudo aquilo que envolve o nosso envolvimento. Envolvimento ficou meio complicado, mas é isso mesmo. Com Deus. Quando você chegou aqui, você teve esse tipo de oração. Senhor, fala comigo essa noite. Senhor, obrigado por ter me trazido em segurança. Você louvou, você teve teu tempo de adoração. Essa é a oração que está sendo mencionada aqui como a primeira dose do remédio. A tua adoração, a tua entrega, a tua busca, o fato de você ter saído da sua casa, ter vindo aqui ter esse tempo conosco, já mostra esse teu espírito de oração. Então você está no caminho, meu irmão, minha irmã. A primeira dose você já tomou. Tipo vacina, só que são 3 doses. Mas as 3 são hoje, tá? Não é de 15 em 15 dias, graças a Deus. E tem a ver com a nossa reverência ao Senhor também, com a nossa adoração e estar em comunhão com Deus. Depois nós vemos a segunda palavra aqui, súplicas. E esta palavra enfatiza a petição, como o pastor Edmilson fez em relação à saúde. Essa é a súplica. Então primeiro você se direciona, você vai em direção ao Pai, em oração, em adoração, e aí você abre o teu coração e coloca diante dele aquilo que tem te roubado a paz, tem te trazido a ansiedade. Olha que legal, o passo a passo que a Bíblia nos dá. Tem um tutorial, gente. E às vezes a gente lê e deixa passar batido. Tem um passo a passo para vencer a ansiedade. E a terceira expressão que nós vemos aqui é com ação de graças. E ação de graças nesse sentido é você trazer à mente todas aquelas dificuldades, todos aqueles problemas, todas aquelas situações que você passou e que você viu Deus agindo. E essa é a referência do ação de graças. É você se lembrar e falar: caramba, na minha gestação aconteceu isso, mas Deus cuidou. Naquele acidente aconteceu isso, mas Deus estava ali. Aconteceu aquele assalto, mas Deus protegeu. A empresa quase quebrou, mas Deus estava ali. Ações de graça. Lembrar o mover do Senhor na tua vida. Porque sabe o que acontece quando você consegue fazer isso de uma maneira genuína? Você se convence do quão grande é o nosso Deus. Se Ele já fez lá, por que Ele não pode fazer agora? Deus tem preguiça? Nenhuma. Acabei de falar para vocês quem nós somos diante do Senhor. Por que Ele não vai querer estar comigo nessa jogada? Se Ele já esteve em outro momento. São os memoriais que nós construímos ao lado do Senhor. E isso nos ajuda demais a quietar o coração. Para mim, essa tem sido uma fórmula que eu sou ansioso por natureza. Então, quando eu vejo que eu começo a bater biela, ficar meio enlouquecido, são 2 sinais. Minha esposa
Ela já puxa a minha orelha, né? E o que eu faço? Eu começo a pensar nas coisas que Deus fez na minha vida. A começar pela minha conversão. Me tirar daquela vida medíocre. Que baita milagre. Crise financeira perto do que ele fez não é nada. E isso traz paz. Caramba. Nesses últimos 9 anos, quantas experiências com o Senhor eu tive. Na minha vida, na vida dos meus. E a ansiedade vai, dissipando. Ele está comigo. Do mesmo jeito que estava antes. Antes mesmo da minha conversão, quantas vezes Ele me preservou de situações tão complicadas. E isso vai substituindo a ansiedade. Você vai se acalmando. Você vai entendendo que existe um Deus tremendo preocupado com você. E que a circunstância para Ele é brisa. Agora existem pessoas que preferem não ter este relacionamento. Nosso Deus é um cavalheiro, Ele não força a barra. Ele se apresenta dia após dia para cada um de nós. Em pequenas coisas ou nas mais maravilhosas. Dia após dia. Mas algumas pessoas optam em simplesmente ir tocando a vida. Optam em não ter experiências com Ele. E daí elas provam de um mal terrível, que é a incredulidade. Além de um mal terrível, é um pecado. Porque você acredita que o Deus onipotente, que pode todas as coisas, não pode com o teu problema. Isso não é só falta de fé, isso é estar pecando contra a essência do Senhor, que pode todas as coisas, que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que conhece o teu problema e que está contigo na jogada. Então, incredulidade, quando eu digo não, essa nem o Senhor pode, aí eu estou rompendo o meu relacionamento com o Pai. Porque eu estou chamando Ele de mentiroso. Porque eu estou dizendo que a palavra dele não é verdade. Mas nós não somos desses, graças a Deus. E quantas vezes eu travei batalhas nesse sentido, gente? Muitas vezes. No início da minha conversão, parece que eu ficava brincando com Deus. E eu acho que Ele ria da minha cara. Tenho quase certeza. Não, eu tenho certeza, Ele ria da minha cara. Ele devia falar assim, mas é um bobão mesmo, de novo. Eu não vou fazer porque você está me colocando à prova. Gurizão, eu gosto de você. Eu vou fazer porque eu te amo. Não preciso te provar nada. Espero que em algum momento você crie juízo e pare de fazer esse tipo de brincadeira comigo. Eu acho que Deus pensava assim. E graças a Deus eu acho que parei de agir como um menino. E graças aos meus pastores também, que têm muita paciência comigo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que interessante, a primeira palavra é sabemos. Não é nós sentimos, nós achamos, nós esperamos, nós queremos. A palavra de Deus diz assim, nós sabemos que Deus está no controle. E isso lança fora toda a ansiedade. Esta convicção me ajuda a viver leve. Coisa que o pastor Edmil sempre fala para mim, Edu, temos que viver a vida leve. Tira esse peso todo. E como eu aprendo com esse tipo de conselho? Buscar no Senhor, buscar na ajuda das pessoas que estão próximas de mim, a viver sem essa ansiedade. E aí, vem a cura, a cereja do bolo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você entendeu, gente? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além da circunstância, que vai além da dificuldade, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Identificamos uma enfermidade, tratamos com a oração, chegamos na cura, a paz de Deus. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações.
nem tenham medo. Não se perturbe o seu coração, meu irmão, minha irmã, e não tenha medo. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas é passar pelos problemas confiantes que Ele está conosco. E o legal, uma coisa que eu achei extraordinária, na tradução dessa última frase, no guardar os corações, guardar a mente, é que a palavra grega que eles utilizam remete a como se fosse a um soldado, um sentinela, que ficasse o tempo todo preocupado em te defender. É isso que fala guardar o coração. Não há momento em que há descuido para que você possa ficar ansioso, porque a paz de Deus está ali protegendo, está guardando, está te amparando. E eu achei uma frase muito legal de Hernandes Dias Lopes que diz assim: a paz de Deus é como um exército protegendo-nos dos problemas externos e dos temores internos. A paz de Deus é como um exército protegendo-nos dos problemas externos e dos temores internos. Amém? Já estamos indo para o final aqui do nosso tempo juntos. O Espírito Santo falou contigo nessa noite? Deus te revelou alguma área em que você tem gastado energia, ficando ansioso, ficando ansiosa, e que não tem te trazido absolutamente nada? Se Ele ainda não o fez, peça agora em oração. Você com Deus. Senhor, eu não sei porque eu tenho andado tão ansioso, tão ansiosa. Revela para mim, para que eu possa tratar. Tira isso de mim, Senhor, para que eu possa viver com leveza, provando das coisas do Senhor. Mais uma pergunta que eu deixo para você. Você decide, é a decisão. E ela é individual, não depende do maridão que está do lado, nem da esposona que está do lado. Não depende do tempo, não depende da agenda, depende de você. Se apropriar dessa cura. E a partir de hoje, gente, não é daqui a algum tempo, não é quando der a crise. Construir um relacionamento sólido com o Senhor através da leitura da palavra e da oração. Essa conversa é tua com Deus, não é comigo. É tua com Deus. Porque para eu tomar essa decisão, eu tenho que fazer uma análise bem sincera comigo mesmo e falar assim: como eu tenho sido negligente com a palavra do Senhor. Como eu tenho sido preguiçoso em investir tempo de qualidade com o meu Pai Celeste. Eu só consigo fazer essa oração quando eu percebo que eu estou me boicotando. Quando eu percebo que o maior causador, geralmente, das minhas crises de ansiedade, sou eu mesmo. Porque eu permito que a circunstância fale mais alto do que o meu compromisso com meu Deus. E daí eu faço dele um estranho. E daí quando o vento sopra, eu não tenho estrutura emocional, espiritual, para encarar, para ir adiante, confiante. Mas talvez você ainda não tomou a decisão mais importante da tua vida. Talvez você venha na igreja de vez em quando, talvez você até ache Jesus um cara legal. Talvez você até tenha algumas anotações da Bíblia na sua agenda. Mas você ainda não entregou a tua vida a Ele. Você não buscou essa intimidade ao ponto de entregar tudo para Ele. Vou fazer 2 orações agora. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. A primeira oração é para você que
entende que hoje é o dia de entregar a vida ao Senhor. E se você sentir no coração que hoje é o dia de fazer essa entrega, eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente enquanto a gente ora. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós podemos buscar no Senhor a cura para a nossa ansiedade. Mas eu quero pedir ao Senhor que através do Teu Santo Espírito já ministrou mentes e corações nessa noite, Deus. E eu quero pedir coragem que venha do alto. Se aqui nesse salão, Pai, tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, Deus, que esse meu irmão, essa minha irmã possa tomar essa decisão hoje, confiante de que grandes coisas o Senhor tem para a vida dele. Pai, se o Senhor trouxe o convencimento para alguns dos meus irmãos nessa noite, quero pedir ao Senhor, Pai, que continue amparando ele nessa tomada de decisão. Talvez ele não saia do seu lugar, talvez ele não venha até aqui à frente, mas eu tenho certeza, Pai, que Teu Espírito Santo já está incomodando e revelando, Pai, essa necessidade de uma entrega genuína ao Senhor. Que eu peço ao Senhor, Pai, confirma essa decisão no coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, mas eu quero, assim como os meus irmãos, entregar nossa vida ao Senhor, em tudo aquilo que tem nos roubado a paz, que tem nos deixado ansiosos, Deus. Eu clamo ao Senhor, Pai, algo novo da parte do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que nós possamos descansar na Tua palavra e naquele momento de intimidade com o Senhor provar algo sobrenatural vindo direto do trono da graça do Senhor. E nesse instante, Pai, conscientemente eu vou falar, eu vou declarar que não há circunstância maior do que o meu Deus, que não há enfermidade maior do que o meu Deus, que não há obstáculo maior do que o meu Deus, que eu não aceito qualquer tipo de ação do inimigo na minha vida, que venha me tirar a paz e venha me deixar ansioso, porque eu creio na Tua palavra, e eu conheço o meu Senhor, e eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, se alguém aqui, Pai, tem sentido medo de procurar ajuda, que nessa noite eles possam tomar uma decisão, e nós como igreja, Pai, nos colocamos à disposição do Teu povo, Deus, para ser usados, para ajudá-los nesse processo de libertação da ansiedade, Jesus. Cura, Pai, o nosso coração, cura a nossa ansiedade e nos faz viver na dependência do Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.